Olá, como vai você? Tudo bem? Então, gente, hoje eu vim aqui para conversar um pouco sobre feridas que podem ser curadas através do autoconhecimento. Eu vou falar sobre uma ferida que eu tô curando nesse momento da minha vida, que é a ferida paterna. E essa esse processo de cura, ele é muito libertador, porque quando a gente percebe a necessidade de se acolher e compreende certas dores que refletem padrões e padrões que não são saudáveis pra gente, a gente consegue encarar o caminho com mais honestidade, fazendo o que é necessário, fazendo o que é possível. Isso é o que é o caminho da serenidade, né? O caminho da serenidade, no meu ver ao menos, é fazer o possível com honestidade. Então, aceitar as coisas como elas são e fazer o possível dentro desses termos da realidade. Encarar os desafios com um coração aberto para cura e para aprendizado, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma ferida paterna, a gente não necessariamente sabe disso a gente normalmente não sabe disso com a clareza de alguém que vai lá e resolve um problema como se fosse assim, fui ao banheiro e preciso puxar a descarga, sabe? A gente não consegue encontrar tão facilmente a dor. Então, é porque fica dormente, é uma dormência. Tu não entende por que tá doendo e tu continua colocando a mão no fogo porque o dedo não sente. Então a gente vai, mas eu tenho que colocar a mão no fogo, mas eu tenho que fazer isso aqui. E aí vai indo. Vai indo, 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 indo. Então, eu sempre tive, assim, dores, questões bem difíceis de lidar com relação à figura paterna. Figura masculina, de um modo geral. E, assim, trabalhei muito isso ao longo da minha vida, desde a infância até os dias atuais. E essa dor de inúmeras expectativas que foram quebradas ao longo da minha infância, da minha adolescência, da minha adultez, eu sinto assim que ontem, né, no meu processo terapêutico, isso foi elaborado de uma forma que eu nunca havia elaborado antes. Não tão profundamente. E, assim, quando a gente é menina, quando a gente é mulher, a gente tem uma necessidade de referência masculina, assim como de referência feminina, assim como o homem tem uma necessidade de referência das duas coisas, né? Do homem e da mulher, do pai e da mãe. E existe uma coisa que acontece quando a gente não consegue essa conexão com a figura masculina que nos colocou no mundo. A gente não consegue se conectar com essa pessoa por alguma razão dela mesma. Ela não consegue, ela não tem essa capacidade, ela não tem esse alcance
para te entregar o amor que tu precisa, para te nutrir, para te oferecer um ambiente amoroso, para que tu possa realmente florescer. O que acontece? A gente se abandona porque a gente aprende o abandono como uma questão de sobrevivência. Então, assim, se eu me sentir profundamente abandonada pelo meu pai, que eu me senti, então automaticamente eu aprendi o mundo como um lugar de abandono. Então eu entendo as relações que eu desenvolvo no mundo como relações onde eu essencialmente preciso abandonar a mim mesma por amor, por respeito ou por afeto, por querer encontrar essa validação. Então eu entendo assim, talvez se eu começar a me abandonar, talvez eu esteja cumprindo o que meu pai esperava de mim. Ele me ensinou que abandono é a linguagem. A linguagem de afeto é o abandono. A linguagem do amor, quando a gente não recebe a gente não sente que recebeu o suficiente do nosso pai, no meu caso, né? Eu não sinto, não senti que fui amada, protegida, cuidada, respeitada, essencialmente. Então a gente começa a querer, assim, a querer de alguma forma garantir dentro da gente que aquilo não é tão horrível assim. Não, eu acho que na verdade eu que sou sensível demais, eu que sou muito emocional mesmo, eu que preciso demais, não é pra tanto assim. Ninguém precisa de tanto assim, né? Eu que tô querendo muito. E aí a gente vai se anulando, porque a gente entende que isso é normal, que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a entender que o mundo é desse jeito, porque a figura da mãe, a energia feminina, é uma energia que nutre a gente e que nos acolhe. Mas a energia masculina é sempre uma energia que nos ensina o mundo, que nos mostra o mundo. E se essa energia, se esse homem, se esse pai, ele não foi capaz de elaborar uma forma, de mostrar como o mundo é, uma forma saudável, uma forma amorosa, automaticamente a gente entende o mundo de uma forma bem destrutiva e a gente aprende a se autodestruir. E aí até a gente entender isso de um modo tal que a gente possa se libertar, é um caminho enorme de cura, de observação, de percepção. A percepção precisa expandir. A gente vive um luto, a gente vive uma coisa muito forte. A gente começa a entender que certos relacionamentos, na verdade, não eram exatamente pautados em escolhas amorosas, mas sim escolhas por validação paterna. Então, aí a gente começa a se perdoar, a gente começa a entender que a gente precisa se perdoar por isso tudo, né? E é um caminho longo, é um caminho complexo, tá? Não é fácil. E a gente tem que se olhar, a gente tem que escrever. Eu escrevi uma carta até pro meu pai, que eu liberando ele disso tudo, né? E a gente tem que se olhar e começar a entender que a gente é adulto e que a gente pode se oferecer. A gente não precisa buscar a salvação, a gente não precisa buscar que alguém nos salve e nem buscar salvar ninguém, porque às vezes a gente também começa a se responsabilizar pela reforma alheia. Então, se o nosso pai foi uma pessoa que a gente sente que talvez ele precisava de ajuda para se ajustar na vida, para se resolver na vida, tipo, a
pessoa bebe muito, a pessoa não estudou, a pessoa não foi atrás das próprias melhorias, a pessoa não foi em busca de virtude, foi em busca do contrário, dos vícios, né? Das coisas que não levam para o crescimento. Então a gente às vezes começa a tentar encontrar um jeito de ajudar o nosso pai através da vida de outras pessoas que são parecidas com o nosso pai. Então a gente busca um padrão que tem algum nível de semelhança com a história que o nosso pai viveu, contou pra gente, que a gente percebeu nele, que a gente sentiu, e a gente começa a já, não, mas talvez... E aí quando, por exemplo assim, quando relações quebram, em vários momentos a gente sofre, porque na verdade a gente pensa assim... Na verdade, a gente começa a perceber que o fundo real daquilo ali é a dor de perceber que não adianta, né? Esse pai não... É como se viesse depois, quando tu te esclarece inteira, tipo assim, não, esse pai não tem salvação. Esse pai não tem como, não tem como... Tu sofre porque vem depois aquele fundo de tipo assim, de novo, eu não consegui ajudar o meu pai a se resolver. Porque é como se fosse uma confirmação. Assim, se eu conseguir ajudar essa pessoa aqui a crescer, talvez isso signifique que meu pai tem jeito. Que meu pai, sabe? Então que eu abandono, que talvez aí o meu pai não vai me abandonar. Daí essa pessoa eu vou ajudar ela, vai crescer, aí eu não vou ser abandonada. Porque talvez o abandono fosse que eu não ajudei, talvez se a pessoa, sabe, a gente começa a querer fazer lidar sempre com o potencial das pessoas, ao invés de lidar com a realidade nua e crua. Isso tudo é fruto, em vários casos, né? É fruto de uma ferida paterna. E aí, esse ambiente amoroso, que é importante para a gente nutrir boas relações, ele só consegue acontecer, a gente só consegue realmente criar um ambiente amoroso quando a gente começa a olhar pra gente e pensar assim, ó, quem sou eu quando eu não tô nem aí se eu vou agradar ou eu não vou agradar alguém? O que eu faço se eu não tô me importando em agradar? Se eu não me importo em agradar alguém, o que eu digo? O que eu faço? Como eu ajo? Como eu me porto? O que eu penso? O que eu vejo? O que eu vou atrás? O que eu procuro na minha vida? O que eu vou em busca quando eu não tô interessada em validação alheia? Esse é o processo que a gente tem que viver de libertação para sarar a ferida, sabe? Para sarar essa ferida. Então, é isso, gente, que a vida tem me mostrado nesse momento. E agora, para finalizar, eu vou ler a carta que eu escrevi pro meu pai. E eu acho importante eu escrever para selar esse momento. Depois eu tenho que queimar essa carta. Mas eu sinto que eu quero ler essa carta aqui, porque talvez essa carta possa ser boa para outra pessoa também, que assim como eu, tem uma ferida paterna. Homens também podem ter ferida paterna. A questão é que muitas vezes os homens, quando eles têm ferida paterna, o que acontece com eles? Eles se bloqueiam, eles não se dão permissão para ser, eles não se dão permissão para agir, eles ficam sempre num limbo, eles têm medo de... Mulheres também, mas normalmente eles ficam meio bloqueados numa energia onde eles não têm a força assim de aquela... Não administram bem a fúria interior, a fúria masculina, e eles se bloqueiam. Eles ficam, digamos que se acovardam diante das coisas, porque eles não querem invalidar a figura. Eu não sei, gente, eu não vou tentar explicar um processo que eu não entendo tão bem, mas eu vi alguma coisa assim por aí. Deixa eu ver. Então, agora eu vou ler a carta que eu escrevi pro meu pai, tá? Porque eu acho que isso vai fechar esse ciclo na minha vida, né?
Então, aqui tá a carta. Vou ler. Eu escrevi ontem à noite, antes de me deitar, depois da terapia. Então, eu escolho ser livre. Pai, eu te amo e te agradeço por tudo que você foi capaz de fazer por mim e por si. Eu sei que existem várias expectativas que eu criei sobre você e te peço perdão por ter esperado por coisas que você não tinha dentro de si mesmo para me oferecer. Você me deu tudo que foi capaz e eu esperei por mais, e isso doeu muito. Eu ficava me sentindo invisível, achava estranho. Hoje eu sei. Você só não tinha capacidade de suprir minhas necessidades emocionais. Eu me sentia abandonada e aprendi a me abandonar por amor. Agora eu estou curando isso em terapia, para passar a fazer escolhas mais alinhadas com o que eu mereço. Pai, eu mereço todo o cuidado, o afeto, o respeito, a bondade, a segurança que sempre sonhei em receber de você. Eu mereço o amor que procurei em ti e eu posso receber tudo isso. Eu posso te liberar dessa responsabilidade. Eu te perdoo e me perdoo por tudo. E te deixo ir. Você é livre e eu sou livre. Somos perdoados por tudo e todas as relações agora são feitas de amorosidade real e não da busca por ti, pela tua validação. A partir de hoje, Pai, eu percebo que posso oferecer para mim o amor que necessito. Não preciso ser salva por ninguém. Pai, ainda dói, eu fico triste, mas sei que desse modo minha vida será mais coerente com meus intentos. Obrigada, você deu o seu melhor. E é isso por hoje.